Olá, olá pessoas! Ótima quarta-feira para todos vocês. Este é o penúltimo vídeo que eu farei sobre a Free Agency, entre os vídeos abertos. Ainda tem mais um que são os jogadores famosos disponíveis ainda no mercado e o porquê eles estão ainda disponíveis no mercado. E claro, esse vídeo você confere ainda nesta semana. Na semana que vem, já me perguntaram em comentários em vídeos anteriores, então para responder de uma vez, na semana que vem a gente muda de assunto, não muito, que a gente continua na NFL, claro, mas vira a página para falar sobre o draft da NFL, tá? Então a partir da semana que vem, a menos que aconteça alguma troca ou o Aaron Rodgers assine com os Steelers, a gente foca só no draft, tá bom? E aí a gente vai até o final de abril, com certeza absoluta, falando sobre isso, tá bom? Vamos lá então, este é um vídeo para falar sobre os times que melhoraram. Vai ter um vídeo sobre times que pioraram? Ainda não. Porque não necessariamente você não se mexer na free agency ou você perder peças na free agency significa que você piorou. Porque muitas vezes os times podem acabar endereçando essas questões no draft. Então fica uma coisa meio manca, né? Você falar que o time, só porque não renovou, porque perdeu alguma peça, piorou em relação ao que era antes, porque ainda falta o draft. Ué, mas melhorou? Pode? Pode, porque a gente tem aqui times, né, no topo dos que eu acho que melhoraram legal, considerando essa última free agency, tá? Não foi uma free agency tão badalada assim, vamos deixar isso muito claro, mas de qualquer forma, eu acho que tem coisas interessantes para falar. Então, 4 times que melhoraram bastante depois da free agency, este é o tema do nosso vídeo hoje. Para mais conteúdo, assine o Like Plus, venham conosco, inclusive vídeo para os membros, eu separei aqui, foram 7 assinaturas da free agency que não foram tão badaladas, mas eu gostei. Por exemplo, o Kobe Bryant nos Bears, o safety, tá? O Devin Lloyd nos Panthers, ó, já revelei 2. As outras 5, e os motivos dessas 2 você confere no vídeo para os membros. Então venham conosco, custa só uma lata de refri por mês, como você sabe, para ser membro e participar dos quadros aqui no canal. Vinheta na tela e vamos lá. Bom, começando com os Rams, né, que tinham uma necessidade bem clara ao longo da última temporada, das últimas temporadas talvez, que era a posição de cornerback, e fizeram que nem o São Paulo em 2003 para 2004, que trouxe todo mundo do Goiás, Josué, Danilo, e a base daquele time já estava estabelecida, mas chegando essa galera, o São Paulo chegou na semifinal da Libertadores. Aí eu não vou falar o que aconteceu porque é um dos traumas que eu tenho na minha vida, e no ano seguinte venceu a Libertadores e depois, com esse núcleo, venceu aí o Brasileiro 3 vezes. Não sei se dá para falar isso, né? Mas os Rams fizeram o pacotão Kansas City, né? Porque trouxeram, não foi um pacotão, mas 2 peças do Kansas City Chiefs. O Jalen Watson, ex-cornerback dos Chiefs, seguindo na política Kansas City de não renovar com o jogador de secundária, porque acredita que o Spanuolo, coordenador defensivo, que é o melhor coordenador ofensivo aí da Conferência Americana, na minha visão, que o Spanuolo vai desenvolver essa galera e vamos que vamos, né? Aconteceu, queira ou não, com várias dessas outras peças. O McDuffie foi uma escolha de primeira rodada, mas outros tantos apareceram do nada em Kansas City na posição de cornerback e deram certo. Então os Chiefs tradicionalmente não renovam com cornerbacks. Os Rams agradecem. Trocaram pelo McDuffie, que não é um cornerback de primeira prateleira como o Patrick Surtain, mas é muito bom. Eu gosto muito dele, muito instintivo. Um jogador que é um carrapato várias vezes no recebedor. Ano passado no Mucho, mas no geral na sua carreira. Acho que é um jogador muito útil tanto em zona como no mano a mano. E o Jalen Watson, né, que era o par dele no Kansas City Chiefs. Então os Rams dão uma bela de uma melhorada na secundária, uma secundária que joga 2 vezes por ano contra Jackson Smith-Njigba, então uma secundária que precisava melhorar. Não vou dizer que só isso foi fator, porque tem muito mérito de Seattle nas 2 vitórias que tiveram na reta final da temporada regular e na final da NFC contra os Rams, mas os Rams, eles curam uma necessidade muito gritante, eles ainda têm 2 escolhas aí na primeira rodada, tá? Então vamos ficar de olho nisso, porque os Rams têm a escolha de Atlanta, podem acabar se mexendo em relação a isso. E, aliás, perdão, uma escolha, né? Escolha de Atlanta, perdão, eu falei 2 escolhas, não sei porquê. Que é no top 15. Então pode ser que eles ainda troquem essa escolha, tá? Um A.J. Brownzinho assim, mas eu não tenho o Davante Adams. Pois é, mas pode deixar de ter, né? Eu acho que A.J. Brown é um upgrade em relação ao Davante Adams, ainda mais na mão do McVay com o Stafford. Então os Rams, um time que melhorou legal. O Denver Broncos, na minha visão, melhorou, mesmo perdendo o Greenlaw. E, então, assim, é um linebacker que eu sei que é famoso, mas o Singleton renovou, né? E é um linebacker melhor. Agora, a Denver melhora por conta da troca, porque era uma carência muito evidente já há algum tempo, né? O torcedor dos Broncos esperava que viesse ajuda na posição de wide receiver já na primeira rodada do draft do ano passado, né? E acabou vindo o Jadel Barron, um quarterback. E aí não veio o wide receiver. Eles não iam conseguir na 30 um wide receiver como o Jalen Waddle, né? Você ter um cara versátil como o Jalen Waddle, bastante veloz, pode ser utilizado como canivete suíço no ataque na mão do Sean Payton. Aliás, o Sean Payton finalmente sendo agressivo, né? Trazendo um bom wide receiver.
isso pareando com o Courtland Sutton é muito legal. É muito legal. E também o J.K. Dobbins ficou. Eu sei que ele se machucou no ano passado, tem um histórico de lesão, mas é um ataque que tá bem redondinho, tá? Bem redondinho, zero surpresa se Denver ganhar a divisão de novo, zero surpresa se tiver a folga e zero surpresa se voltar à final da Conferência Americana, o Denver Broncos. Vamos torcer para a recuperação do Bo Nix nessa próxima temporada. Terceiro time aqui, o San Francisco 49ers, porque trouxe o Mike Evans, que é um recebedor que San Francisco não teve nos últimos anos, desse perfil, um cara de bolas contestadas, um cara de red zone como ele, né? E ainda mais trabalho no perímetro. Trouxe também de volta o Dre Greenlaw, né, que eu acho que, considerando o histórico, o entrosamento, tem a volta do Fred Warner, que teve até um rumor do Fred Warner voltar potencialmente para uma final de conferência, se os 49ers estivessem lá, acabou não sendo o caso, mas você volta a ter a dupla Greenlaw e Fred Warner, eu acho bem interessante. Trouxe o Odigizua, que é uma negação contra o jogo terrestre, mas é um bom jogador, considerando o contexto, apressando o passe, e o Christian Kirk, né, para também ampliar o escopo aí dos recebedores, a posição de wide receiver. Eu senti um pouco de falta, talvez, de cornerback para São Francisco, mas tem um draft para a gente falar mais sobre isso em breve. Então, todo aquele cenário de Velho Oeste com a bola de feno, né, aquele negócio de cidade fantasma que era nos skills players de São Francisco em meio a lesões, que tinha basicamente o Christian McCaffrey para carregar o piano, você tem a volta do George Kittle de lesão em algum momento da temporada, você tem o Ricky Pearsall ainda no elenco, você tem obviamente o Christian McCaffrey, e agora você tem duas peças a mais aí no corpo de recebedores, o Christian Kirk, que eu acho um recebedor um pouco superestimado, considerando os últimos anos, mas deve ser bastante útil na mão do Kyle Shanahan. Para terminar, New England, nenhum splash, mas trouxe o Vera Tucker, e o Elijah Vera Tucker é um jogador que pode jogar tanto como guard como tackle, eu acho que ele é mais útil como guard, então considerando todo o contexto da linha ofensiva dos Patriots, que foi frágil durante toda a temporada, melhor que em 2024, mas ainda assim foi frágil em 25, a gente viu o Super Bowl, trazer uma peça versátil, um coringa para uma linha ofensiva, como é o caso do Vera Tucker, eu acho que é uma contratação bem interessante. Romeo Doubs é meio que um substituto do Stephon Diggs, é um jogador que pode jogar tanto por dentro como no perímetro, um bom corredor de rotas, também pode ser um bom alvo em profundidade, eventualmente no meio do campo, para o Drake May. Então a saída do Stephon Diggs foi reposta com um jogador mais novo, e o Kevin Byard, que já trabalhou com o Mike Vrabel em Tennessee, e é um jogador muito importante roubando a bola do adversário, um pouco mais velho, né? Mas teve um impacto no ano passado com os Bears. Eu tenho duas menções honrosas para a gente terminar esse vídeo. Primeiro, o Kansas City Chiefs, que melhorou no ataque com o Kenneth Walker, jogo terrestre de Kansas City anêmico nas últimas temporadas, e tem o Eric Bieniemy também voltando, né? Então a tendência é o jogo terrestre de Kansas City melhorar. Tem a volta do Travis Kelce, que eu acho que é mais uma questão de sintonia com o Mahomes do que produção em si. Ele não é um tight end ruim, mas passa longe de ser o que já foi. Mas claro, tem a questão da secundária, os Chiefs perderam. Tem o Tonga também vindo aí para dentro da linha defensiva, mas os Chiefs perderam dois cornerbacks importantes, o Jalen Watson e o Trent McDuffie. Então não sei se dá para colocar que Kansas City foi um dos times que mais melhorou, porque subtraiu peças na defesa e investiu no ataque. Na era Patrick Mahomes, esse vem sendo o protocolo de Kansas City para além do Chris Jones. Foca-se no ataque, foca-se no Mahomes, e a defesa é desenvolver, é draftar. Vamos ver como vai ser essa questão para Kansas City. Então não sei se dá para falar que foi um dos que mais melhoraram, mas o ataque melhorou. E por fim, Pittsburgh. Gostei do Rick Dottle, gostei do Michael Pittman, mas tem que ver se o Aaron Rodgers, ele já fez o retiro dele no escuro para decidir o que ele vai fazer da vida em relação à sua vida profissional, né, em relação à sua carreira, se ele volta para mais um ano ou não. Não que o Dottle seja muito melhor que o Gainwell, mas, né, por exemplo, mas eu acho que foi uma contratação interessante, até porque o Rick Dottle teve grandes jogos pelo Carolina Panthers no ano passado. É um ataque melhor para Pittsburgh do que foi o ataque do ano passado, tá bom? Então 4 times, 2 menções honrosas, talvez tenham faltado alguns outros times aqui, acho que Carolina poderia estar na equação. Tennessee eu quero pagar para ver, né? Foi um pacotão também, mas vamos ver o que vai acontecer. Mesma coisa Las Vegas, mas eu acho que esses 4 times foram bastante falados, e se eu tiver que escolher um só, é o Los Angeles Rams. Os Rams endereçaram a principal carência do time, uma carência que era latente, e os Rams, para mim, são no mínimo um dos favoritos ao Super Bowl nessa próxima temporada. Falando nisso, tem Power Ranking em breve, tá? Semana que vem tem Power Ranking, que é a transição do nosso conteúdo de Free Agency para Draft. Vem Draft simulado em breve, os Mock Drafts também aqui no canal, toda a cobertura do Draft com perfil de jogadores, daquele jeito que você está acostumado e que a gente faz já há tanto tempo aqui, tá bom? Para mais conteúdo, assina o Like Plus, venham com a gente com os vídeos de membros, fizemos todo o estrago que podíamos, e até a próxima. Tchau!